Quando a gente fala, né, na entrada do indivíduo na cultura, né, no mundo civilizado, a gente está falando da figura do pai. O pai é o representante da lei. E a figura do pai é fundamental na relação com esse indivíduo em desenvolvimento, para que se estabeleça uma relação tridimensional. Com a mãe é bidimensional, com o pai vai ser uma relação. E isso é um salto muito grande no desenvolvimento do indivíduo, porque ele passa a entrar numa dimensão maior, mais subjetiva, né? O triângulo proposto pelo Freud é só uma figura, é só uma representação, né? Esse triângulo, depois, ele vai se constituir assim, eu comigo mesma, né? Então, meu mundo real, meu mundo inconsciente e o meu mundo e a minha inserção na realidade. Existem desejos, escondidos, inconfessáveis, que ficam num mundo escondido, no mundo inconsciente, né? Existe toda uma situação em que eu estou presente na realidade, que esses desejos ficam guardados, censurados, que eles ficam ocultos, porque eles vão atrapalhar a minha vida, a minha vivência no mundo aí fora. E, como eu ia dizendo, a figura do pai, representando essa terceira dimensão, ela é a realidade, é o que o mundo espera de mim, o que o mundo vai cobrar de mim, são as minhas trocas com o mundo real. E a gente tem percebido hoje que muitas famílias, são dirigidas, formadas, constituídas só com a figura da mãe. Então fica faltando essa figura do pai, que muitas mães exercem essa função paterna bem, mas em muitos casos essa figura ausente depois vai criar uma precariedade, né, em relação a essa autocensura, em relação a esse mundo do proibido, né? E nessa situação da ausência do pai, muitas vezes ausência física e psíquica, mas existe também a ausência psíquica do pai. Pais que estão presentes, né, fisicamente, mas não cumprem a função, né? Porque estão envolvidos com eles mesmos, com os narcisismos deles, com as necessidades deles, que são imaturos. Hoje a gente percebe uma imaturidade nesse sentido. E esse indivíduo vai ser vulnerável, né? E tende a ter uma participação no social, no real, de uma maneira menos, como que eu posso dizer, com menos controle de si, com menos controle dos seus impulsos, da sua agressividade, da sua destrutividade, né? A gente vê o adolescente excessivamente rebelde, clamando por uma proteção, clamando por um pai, clamando por um controle que vai ajudá-lo a controlar os seus próprios impulsos, que são muito fortes. Então, quando a sociedade falha nesse controle amoroso, nesse controle de educação mesmo, de formação do ser humano, eu penso que abre uma perspectiva de danos pessoais, sociais. A criação de indivíduos humanos não é fácil,
né? Para um casal de pais, ou para uma mãe, ou para um pai, formar um cidadão integral não é uma tarefa fácil. A questão dos limites. Ah, você precisa dar limites para o seu filho. Mas o que é o limite? Ficou muito banalizado esse conceito e muito sem sentido. Na minha visão, dar limites significa um ser adulto, no pleno sentido da palavra, colaborando com o ser imaturo na sua própria formação. Um ser adulto não precisa ficar impondo regras. Um ser adulto precisa ser adulto, porque aí a criança vai se identificar, né, com esse ser, né, que está ali relacionando, se comunicando, e vai incorporar este modelo. Né? Não é, e para um pai, uma mãe, um cuidador, né, se colocar como adulto, ele precisa estar bem com ele. Ele precisa estar satisfeito com ele. Ele precisa estar gratificado minimamente, porque senão ele não vai estar ali ao lado do outro, né? Ele não vai estar disponível para funcionar como modelo. Quando chega a adolescência, esse pai precisa estar ali disponível para que o adolescente possa superar, né, todas as fantasias infantis de superar aquele pai, de ser maior do que aquele pai, mais poderoso, e deixar esse pai de lado para ser ele o próprio adulto. E o pai precisa estar ali para, na fantasia, ser destruído pelo adolescente, para que o adolescente se coloque como adulto. Porque se esse pai não estiver ali, com quem que ele vai brigar? Com quem que o que ele vai destruir? A tendência é que ele saia destruindo tudo que encontra pela frente. O simbolismo ele tira o pai da parada internamente, é um movimento psíquico, né? É a realização de um desejo dele ser um adulto, autônomo, autossuficiente, né? Para depois disso, então, se identificar com o pai de outra maneira, como companheiro. Depois que o adolescente supera isso, ele fica muito próximo do pai, muito amigo do pai, a menina da mãe, né? Mas depois que o adolescente se assegura de que ele é capaz de ser adulto. Agora, quando a gente fala em realização de desejo, né, de que alguns desejos têm mesmo que ficar ocultos, escondidos, eu penso muito no filme O Cisne Negro. No filme ficou muito evidente esses dois lados, né? Que eu acho que no filme não fica claro o que é desejo, o que é fantasia e o que é realidade. E tem momentos que você não sabe se a atriz está vivendo aquilo no real ou numa realidade psíquica, você não sabe. Eu, pelo menos, em alguns momentos, não identificava. Tudo aquilo que ela vive, né, de destrutividade, eu penso, e que aparece como ato no filme, o interessante seria que isso fosse vivido só numa realidade psíquica, só no mundo da fantasia, né? Para autoproteção, para uma presença no mundo mais minimamente tranquila. Minimamente tranquila. Então, tem um mundo de fantasia que a nossa censura censura mesmo, recalca, reprime e que é fundamental. Quanto mais eu tiver uma consciência do que é
mundo subjetivo, mundo de fantasia e mundo real, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu souber dos perigos que eu represento para mim mesma, eu vou estar no mundo de uma maneira menos assustada, com menos sintoma, com menos doença, né? E posso, né, estar de uma maneira mais satisfatória, feliz, realizada. Eu tenho muito medo de colocar que a família precisa ser estruturada, que a família precisa ser isso, ter pai, ter mãe, ter isso, ter aquilo, para que a pessoa se desenvolva bem. A criança, o ser em desenvolvimento, precisaria de ter relações satisfatórias. Não necessariamente com uma família, pai, mãe, filho, mas vínculos que sejam significativos, que sejam satisfatórios, que sejam suficientes para acolher aquele desenvolvimento. Pais muito cheios de regras, repressores, eles não vão levar a um desenvolvimento onde a liberdade exista, né? Você só é criativo se você for livre.